Eu dei uma lidinha aí nos comentários, né? A gente estava falando de julgamento, tudo muito en passant, não é? Em questão de tempo, mas isso aqui é um seminário. O que é um seminário, né? Um seminário é um trabalho de sementes. Aí a gente vai pondo as sementinhas e aí cada um vai cultivar a sua semente da melhor maneira que puder, né? E aí sim, vai dar árvore, vai dar flor, vai dar fruto, porque as sementes são boas. Sementes da melhor qualidade. Sementes do Evangelho, sementes do pensamento de Joana, sementes do pensamento de Carl Gustav Jung, ótimas sementes, né? Então, assim, a questão do julgamento realmente é um trabalho para que a gente saia de uma escuta sofrida, de uma escuta atormentada, de uma escuta forçada para uma escuta natural. Assim como a lei me dá a permissão, o direito de fazer o meu caminho, o meu percurso, o outro também tem. Mas se ele quer me comunicar a sua situação, ele quer me comunicar o que ele está passando, ou por alguma razão nós vivemos sobre o mesmo teto, no mesmo grupo, e eu estou vendo as escolhas que ele está fazendo, eu preciso silenciar esse julgamento para poder fazer a pergunta mágica, né? A pergunta mágica é: quais são seus sonhos? O que você pensa da vida? Como você está vivendo esse momento? O que você sente normalmente? O que você pensa normalmente? Se temos uma dificuldade em comum, como você percebe essa dificuldade? E depois escuta. E aquele hábito do julgamento vai ficar lá querendo falar, mas você vai treinar, silenciá-lo do jeito que você conseguir, através até de um mantra: eu estou ouvindo. Mas isso está errado, sei lá. Eu estou ouvindo. É uma arte, demanda disciplina, exercício e persistência no exercício, né? Mas a outra coisa que está aí embutida em alguns comentários é o medo. É o medo. Então, eu nem pergunto porque eu tenho medo do que eu vou ouvir. Eu nem deixo a pessoa falar porque eu tenho medo de tomar conhecimento de algo que vá me deixar mal, intranquilo, inseguro, aflito, agoniado, sei lá. Eu tenho medo do que essa pessoa vai me revelar e depois o que eu faço de posse dessa informação. Então, o que a gente faz com medo, né? Dá outro seminário. Dá outro seminário. Mas o nosso medo é proporcional ao nosso grau de confiança em nós mesmos, em Deus, na sua lei e na sua justiça. Carl Gustav Jung também tem uma frase de almanaque que diz: aonde está o seu medo, aí está o seu trabalho. Porque o medo paralisa, porque o medo polui, porque o medo contamina, porque o medo impede que a gente se conheça. Eu tenho medo de me conhecer, sei lá o que eu vou achar. E eu tenho medo de conhecer o outro. E ele trazer para a relação, para a situação, revelações que sejam difíceis para mim elaborar. Então, muitas vezes, eu prefiro não escutar nem a mim mesmo, nem ao outro. Então, a nossa escuta, para adquirir qualidade, precisa do exercício da coragem, da fé, da confiança em Deus e na sua justiça.
Eu tenho medo de que, se eu for falar tal coisa, posso ter essa ou aquela resposta. É possível, mas também é possível que você fale e seja compreendido. Tudo é possível, mas esse é um seminário sobre não ter medo de ouvir. Não ter medo de ver o outro com menos disfarces, com menos mentiras, com menos armaduras. Não ter medo de saber quem o outro é. Muitas coisas a gente faz por medo de ser visto. E aí eu tenho tanto medo de ser visto que eu não vejo ninguém, porque existe toda uma fumaça, existe toda uma névoa naquele relacionamento onde as pessoas não se revelam por medo. Então, eu preciso trabalhar o medo trabalhando a confiança, a fé. O que está me movendo nessa relação? Estou eu lá no meu trabalho na casa espírita, estou eu lá na reunião de família. O que está me movendo? Se eu consigo ter segurança de que está me movendo é a lei suprema. Qual é a maior lei, gente? Qual é a maior lei de todas? Qual é a lei suprema? A lei que regula todas as outras. É a lei de amor. É isso, Ana Cristina. Então, se o que está me movendo é o amor, eu preciso confiar no amor. Então quer dizer que, se eu funcionar numa relação movida pelo amor, eu terei tudo facilitado, vai ser ótimo, vai ser um espetáculo, né? Não é só você ler lá a poesia de Gibran, o profeta, sobre o amor, que você vai ver que o amor tem uma plumagem branca, mas tem uma espada oculta na plumagem. É uma belíssima metáfora, né? Porque não existe a experiência de amor sem sofrimento. Só que é sofrimento do bom. Sofrimento que promove cura, como uma cirurgia. Sofrimento que promove elevação do ser. Então, a gente observa os missionários do amor, os mestres do amor, observa a vida deles, observa o funcionamento deles, e vocês vão ver que eles tiveram sofrimento, muito mais do que nós, mas sofrimento do bom, sofrimento que produz saúde, sofrimento que conduz à felicidade, não sofrimento que leva a criatura mais para baixo, mais para a dor, mais para a doença. Então, não vamos ter medo de dizer quem somos e não vamos ter medo de ouvir o outro dizer quem é, ou o que está passando, ou o que está sentindo. Não vamos ser agalinhados e ficar acovardado para não saber o que o outro está vivendo, porque aquilo vai me tirar do meu lugar de conforto, aquilo vai me incomodar, aquilo vai me trazer dor. Não me conte isso, não quero nem saber, né? Então, no trabalho da escuta de mim mesmo, do outro, do trabalho do bem, onde a gente que está no movimento espírita sempre está inserido num trabalho do bem. No trabalho profissional, a gente pergunta e fica ali para escutar a resposta. Não vamos ter medo de ouvir a resposta. Sabe aquela coisa que a gente encontra a pessoa, né? Então, como vai? Aí, se a pessoa quiser dizer como ela vai, ela vai ficar falando sozinha, porque a gente já está lá do outro lado. Porque a gente perguntou, mas não quer saber. Não quer saber por quê? Porque tem medo
medo do que o outro vai trazer para a minha vida, vai me trazer um problema, vai me trazer uma dificuldade, vai me trazer um pedido de ajuda, vai me tirar da minha zona de conforto. Então, a minha escuta precisa se banhar de coragem, precisa se nutrir de coragem e precisa ser despojada gradualmente do medo. É uma arte. Luzia, e dentro do nosso tempo... Oi? Fui eu. Uma... Boa tarde. Uma coisa que eu me lembrei, quando você estava falando do julgamento, aquela questão da fita métrica, né? Que a pessoa traz um sofrimento para a gente fala assim, você está chorando por isso? Tem tanta fome lá na África, tanto hospital do Inca, está cheio de gente lá, e você está chorando por isso? Né? Então, eu já até fiz isso na minha vida, em alguma época, mas agora a gente eu não. escuto. Hábito, né? A Joana de Ângeles fala que hábito tem status de cidadania, né? Você não vai banir um mau hábito só porque você ouviu uma palestra e leu um livro. É uma coisa constante, constante, né? Então, só o outro sabe do seu sofrimento. E o meu exercício de escuta é acolher aquele sofrimento. Agora, acolher não é concordar. A pessoa está lhe dizendo uma coisa que eu estou vendo que a pessoa não está no seu bom senso, que ela não está tendo a melhor apreciação, mas eu não a julgo fraca, viciosa, incapaz por isso. É preciso que eu lhe dê escuta para que ela consiga se escutar. Então, a fita métrica para medir sofrimento, a gente já pode jogar fora agora. Por quê? Porque a gente não tem como medir o sofrimento do outro, porque o outro é o outro. É o outro na sua história, na história do outro. E como é que eu vou escutar a pessoa falar que aquela dor está lhe afetando, que aquela situação a está perturbando, às vezes até pensando em suicídio, né? Se eu olho para aquilo, eu digo, gente, que isso? Né? Agora, eu fui lá na minha adolescência, agora me lembrei, né? Daquelas dores de cotovelo da adolescência, né? Que parece que a gente vai morrer, né? A gente sempre se apaixona pela pessoa errada, ou tem lá um rompimento e parece que o mundo se acabou, né? Aí a minha mãe dizia para mim, né? As nossas mães tão ricas de ditos populares, né? Sim, minha filha, homem é igual biscoito, vai um, vem 18. Então, assim, isso quer dizer, isso é uma desqualificação total da sua dor. Por quê? Porque você não é uma pessoa madura, você não é uma pessoa com uma história, você é inseguro, você se apaixonou e aquela pessoa saiu da sua vida. E você vai falar dessa dor e a pessoa te devolve um negócio desse, né? Então, não faziam por mal, né? Era o que puderam fazer. Mas a gente está aqui aprendendo essa arte de ouvir, então a gente precisa jogar essa fita métrica fora, porque a dor do outro é a dor do outro. E dentro do nosso tempinho aqui, eu quero falar de controle, que também é algo que a gente precisa renunciar, por melhor que seja a intenção, porque polui a escuta. Então, quando a pessoa está falando, eu estou aqui pensando o que eu vou dizer para levá-la para aquele lugar que eu acho que é o lugar para onde ela deve ir. Né? Então, é um jogo de xadrez, né? É um jogo de estratégia. Isso polui a escuta, impede justamente que a gente adquira pela escuta as tais virtudes que a gente está buscando: humildade, paciência, generosidade, disciplina. E deixa de combater o que a gente está querendo combater pelo exercício da escuta, que é o orgulho e o egoísmo. Então, mesmo que eu possa ver
que aquilo que a pessoa está relatando, transmitindo, comunicando, é algo que provavelmente não vai dar um bom resultado, provavelmente não é a melhor escolha para ela, mas é aquilo que ela está elaborando. Eu preciso dar escuta para essa elaboração. Lembrando que acolher não é ser permissivo, ouvir não é concordar com tudo que a pessoa está dizendo, que oferecer caminhar junto não quer dizer caminhar junto para a destruição, mas eu não vou chegar na ajuda, eu não vou chegar no socorro, eu não vou chegar no atendimento, assim como não vou chegar no coração do outro sem que eu possa falar o que eu preciso falar e o outro também não possa falar o que precisa falar sem que eu já levante aquela mãozinha igual essa que tem no Zoom, né? E fico ali. Não, não é por aí. Está errado, você está pensando errado, você está entendendo errado, não sei o quê. Né? Escuta primeiro. É uma arte, da qual, como está na frase da Joana, decorre a ciência de ajudar, porque para ajudar você já precisa saber pegar o que você ouviu e colocar num canal de saúde, num canal produtivo. E como a gente vai adquirir essa ciência? Como se adquire todas as outras ciências? Estudando, pesquisando. Essas virtudes tão faladas hoje em dia. Meu Deus! Empatia. Empatia, alteridade. Então, eu não consigo ajudar um jovem sem ouvir o jovem. Sem ouvir o jovem, sem julgamento, sem controle, sem medo. Não consigo ajudar o jovem sem me colocar no lugar do jovem. Não sou eu no lugar dele, é eu lá sendo ele. Né? E, a partir daí, se essa conexão for bem estabelecida, usar das ferramentas que a ciência, o estudo, a pesquisa vão trazendo para o meu repertório. Então, a gente pode, né, dentro do cenário de problemas que a gente vive, né, adquirir conhecimento. Então, tem um idoso com demência senil na minha convivência. Quanto mais eu entender sobre esse problema, quanto mais eu souber o que acontece no cérebro da pessoa com isso, quanto mais notícias eu tiver de grupos de ajuda, de grupos de apoio, mais sofisticada será a minha ciência de ajudar. Então, numa frase só, Joana coloca para a gente um trabalho de muitas reencarnações. Ciência, arte de ouvir e ciência de ajudar. A gente quer ajudar sem conhecimento, sem saber como, sem sofisticar o nosso repertório e, o que é pior de tudo, a gente quer ajudar sem ouvir. Mal a pessoa começou a falar, a gente já tem um outro lado que já solta um monte de solução que ela só não resolve se não quiser. E aí eu digo, ainda diz assim, eu tentei ajudar, mas ela não escuta ninguém. Né? Ou a gente poderia dizer, ela não encontra ninguém que a escute. Então, o ouvir, a escuta, não é só ouvir sons. A gente ouve com os olhos. Então, como é o olhar de quem está recebendo o que o outro está comunicando?
É diferente do olhar de quem está ouvindo com o ouvido, mas está julgando, está criticando, está não sei o quê. Isso é comunicado pelo olhar, isso é comunicado pela expressão facial, isso é comunicado pelas mãos, pela expressão corporal. E isso tudo, como toda arte, precisa ser treinada. Alguém quer falar? Eu quero ouvir. Luzia, você vai ver entre as perguntas, mas você também já respondeu, mas você também pode estressar o ponto, porque parece que hoje a semente germinando primeiro é exatamente você. Vamos lá? Luzia, ouvir o outro, ouvir dele o que pensa, o que quer fazer, etc, etc. Passo seguinte, considerar o que ele disse, considerar legítimo o que deseja, ou pelo menos direito tão grande quanto o nosso. Um exercício, Luzia, sua experiência de vida, fala de um exercício interessante nesse sentido? Alguma coisa prática que você vivenciou. Não que qualquer um de nós vá colocar-lhe sobre os ombros tamanha responsabilidade. Mas quem sabe é uma semente para o pensamento que virá em seguida na cabeça de cada um. Olha, eu faço terapia há muitos anos, né? Nas duas pontas da relação, como terapeuta e como cliente, né? Primeiro, fui cliente de terapia. E como é que é um processo terapêutico normalmente, né? Às vezes a gente escuta a pessoa dizer assim: eu vou lá, falo, e ele não me diz o que fazer. Com certeza, o psicólogo, o terapeuta é alguém treinado para não te dizer o que fazer. É alguém treinado para te dar a escuta. E aí, fui lá, falei. E aí, depois de eu ter falado, a terapeuta me fez uma pergunta: e o que você pode fazer? E eu consegui verbalizar uma solução. E aí ela falou assim para mim: ok, vai lá, experimenta fazer isso. É porque enquanto você estava falando para mim, você estava se ouvindo. Seria isso, Luzia? Caberia? Exatamente. Olha só como é que a gente corta o processo autogestivo da pessoa quando a gente interrompe o que ela está dizendo para falar o que a gente pensa sobre o assunto. A gente não dá a ela a chance dela se escutar e se elaborar. Então, por exemplo, né, já que você me perguntou, eu fiz uma formação em arte-terapia. Então, eu uso desenho, pintura, já fiz até alguns trabalhos com o pessoal do ICEB no tempo que a gente estava lá junto fisicamente. A pessoa estava num casamento totalmente abusivo, sendo abusada pelo companheiro de tudo que era forma, e ela falava sobre isso, mas ela dizia assim: mas eu não vou me separar, não adianta que eu não vou me separar. E contava tudo que estava assim, passando. Assim, qual a solução que você vê para esse problema? Aí ela desenhou uma mulher com olho sem bolinha, sem boca, sem ouvido, e uma pessoa do lado com aquele balão cheio de morcego, relâmpago. Ela desenhou isso. Aí eu falei assim: como é que é essa solução? É só eu não ouvir, eu não falar e eu não fazer nada. Então tá bom, você experimenta isso e depois você me diz como é que foi. Né? Por quê? Porque ela já vinha na experiência de contar para um monte de gente o que ela passava e todo mundo dizer para ela: você tem que se separar, você tem que se separar, você tem que se separar.
E essa decisão só podia vir dela, não adiantava ninguém estar falando isso. Então, no momento em que ela viu que o único jeito dela permanecer naquele lugar era se anular totalmente, ela mesma viu, ela mesma desenhou e ela mesma resolveu. Agora, a gente é enroladinho, viu? Não se resolve tudo. Não é com esse brilhantismo, né? A mãe reclamando que a filha deixava tudo espalhado pela casa, não guardava nada e blá, 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 blá. Bom, e o que você pode fazer? Não, primeiro aquela célebre resposta, né? Ah, não sei, não sei. Ela é isso, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Mas o que você pode fazer? A pessoa falou, posso pôr as coisas dela num saco de lixo. Tudo bem, você vai lá e faz isso. Aí a pessoa foi com muita dificuldade, porque, na verdade, havia o quê? Havia medo de perder o afeto da filha, havia controle, tentativa de controlar aquela relação de dependência, havia julgamento, minha filha é uma porca, é uma relaxada, é uma não sei o quê, né? E ela conseguiu colocar as coisas da filha no saco de lixo, até que a filha foi procurar. Ué, cadê o meu isso, meu aquilo? Ué, não era para jogar fora? Eu botei no saco de lixo. Aí a garota, você está maluca? Não, você jogou fora por aí, isso deu sorte que o lixeiro ainda não passou. E, a partir daí, a menina ficou meio na dúvida, sabe? Será que a minha mãe é mesmo capaz de fazer isso? E aí começou a ter um pouco mais de cuidado com as coisas, né? Mas a gente, né, quando não treina a escuta, não deixa nem a pessoa terminar de verbalizar a situação e já começa a jogar um monte de soluções que a pessoa não vai acolher, evidentemente, né? Então, assim, é uma virtude preciosíssima. É uma virtude que transforma vidas, né? Conseguir ouvir. Realmente acontece isso que você destacou. Você dá oportunidade para que o outro se escute. Luzia, uma historinha bem simples e rápida. Eu tenho duas amigas. Uma tem quase 4 anos e a outra é sua mãe, que tem 39. A de quase 4 anos é uma criança superdotada. Levada ao banheiro, já na hora de dormir, pela mãe, demorava-se muito. E a mãe foi, de brincadeira, apagou a luz e ficou do lado de fora da porta para prevenir qualquer situação perigosa, mas apagou a luz. Responde a pequerrucha: é isso mesmo, mamãe? Eu, sua filha, vai me deixar sozinha aqui no escuro? Eu disse para ela depois, para a senhora mãe, digo, comadre, você vai precisar se especializar. Para quê? Para não ser manipulada por essa criatura tão poderosa, não é? Porque você pode ter um filho, um gênio, seu filho pode ser Mozart, mas você é a mãe, então, hierarquicamente, você tem que estar acima para a saúde dele, né? O Rossandro conta aquela história, né, que ele ganhou um abadá do avô para sair no bloco, e a mãe diz, você não vai. E ele falou para a mãe, eu te odeio. A mãe falou, não preciso que você me ame, preciso que você me respeite. E a partir daí, o que acontece? Com o respeito vem o amor, mas sem o respeito não existe amor. Então, não é nada fácil, é um desafio você ser mãe de uma criança super inteligente, mas é uma criança. E eu vejo no comportamento dela, misturados a todo instante, exatamente isso. Ora aflora uma inteligência prodigiosa, ora é uma criança de 4 anos, que diz coisas que uma criança de 4 anos diz. Pois é, né? Deve ser aí um cientista, né, coitado, tendo que usar um cérebro de 4 anos.
Para que será, né? Para que será? Para ser educado. Exatamente. Não na ciência, nas virtudes. Né? Para ser educado nas virtudes. E esse é o papel da mãe. Se não é educar na inteligência, é educar na virtude. Né? Isso. Como disse Emmanuel, a universidade faz o cidadão, mas só o lar faz o homem. Beleza. Leon Denis fala muito isso na educação também. A Carmen tem uma pergunta. Deixa eu tentar ler. Carmen. Não estou achando. Poderia concluir que o medo de ouvir o outro é diretamente proporcional ao medo que temos de nos encarar e conhecer a nossa própria sombra? Com certeza. Vamos atacar de Jung de novo? Se você não trouxer para o consciente o que está no inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então, como é que eu torno consciente o que está no inconsciente? Como é que eu trago para a luz o que está na sombra? Santo Agostinho. Santo Agostinho. E a gente tem tanto medo de olhar para o que está na sombra que esquece que muito das nossas potências da alma, da nossa herança divina, também está na sombra, porque a gente não as vive. Então, olhar para a sombra não é só descobrir coisa ruim, não. Tem um lance muito curioso do Leonardo da Vinci, na Teoria do Amor e da Arte, que ele diz: e se não o conheceres, não o podes amar. Isso quer dizer o outro e quer dizer você mesmo, né? Sim. Sim. A gente realmente não se ama porque não se conhece. E fica muito prisioneiro de culpas né? Enfim. É algo que vem sendo revelado à humanidade desde sempre, né? O autoconhecimento. Está lá no Templo de Delfos, está lá está lá em tudo que é lugar, né? Mas a gente vai caminhando aí no nosso passo, né? Como estamos de horário? Me ajudem. A senhora ainda tem 5 minutos, professor. 5 minutos? É uma pergunta. Faça. Não, é que colocaram no chat. A arte da escuta é o passo inicial de autocura? Acho que foi ele. Bom, olha, esse passo inicial de autocura é uma coisa didática, tá? Didática. A gente tem lá um método, tá? Mas não quer dizer que tem que fazer primeiro isso, primeiro aquilo, depois aquilo outro, né? Porque é tudo uma construção pedagógica, como Kardec fez com a lei divina natural, dividiu lá a lei de amor, lei de justiça, lei de adoração, né? É uma coisa didática, né? O que a gente percebe que é fundamental para a autocura é você se colocar no lugar de agente da sua saúde, do seu bem-estar. Sou eu que resolvo isso. Eu posso ser ajudada pelo médico, pela ciência, pelo atendimento fraterno, pelo psicólogo, pelo livro, mas eu que comando as ações. Eu sou o protagonista, eu sou o roteirista. E, para isso, eu preciso me escutar, sim. Me escutar. Né? Tipo assim, né? Luzia, o que está pegando? Qual é o problema? Aí, quando a gente se faz essa pergunta, lá vem o hábito. Eu estou assim porque fulano isso, porque Beltrano aquilo, porque a vida não sei o quê, porque o governo não sei o que lá, blá, 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 blá. Tá, mas e o que você está fazendo? Aí, às vezes, dá aquele silêncio de ouvir grilo, né? Como se a gente não pudesse fazer nada, como se a gente, ao lado das pessoas da nossa relação, como se a gente, diante do mundo, fosse uma coisa totalmente amorfa, incompetente, sem
sem possibilidade de resposta. Então, essa pergunta o altivo me fez, né? Quando eu estava lá muito chorosa com o meu câncer, que disparou na minha vida toda essa coisa de estudar plenitude, autocura, psicologia, arte-terapia, tudo isso, né? E eu estou lá naquela choradeira andando atrás dele, e ele parou, olhou no meu olho e perguntou: mas o que você está fazendo? E eu falei, naquela hora ali, eu falei isso, eu estou tentando. E ele já tinha uma resposta pronta para isso, né? Pois não tente, consiga. E dali eu fiquei ruminando aquilo, né? Se ele falou não tente, consiga, é porque eu posso conseguir. Mas vou conseguir como? O que está faltando eu saber? E aí eu achei o Plenitude lá por acaso, na estante, e abri por acaso no capítulo 9, processo de autocura. Então, quando a gente resolve se ouvir, a gente ganha de presente uma limpeza da nossa psicosfera que permite a inspiração, a intuição desses amigos espirituais que estão sempre aí esperando essas brechas, né? E que a gente, afundado num discurso de pena de si mesmo, de medo da vida, de medo de tudo, de coitadinho de mim, não dá abertura, né? Então, o exercício da escuta do outro favorece o aprendizado da escuta de mim mesmo e vice-versa. É um caminho de duas mãos, né? Quanto mais eu sou competente em me ouvir, mais eu sou competente em ouvir o outro. Quanto mais competente eu sou em ouvir o outro, mais competente eu sou em ouvir em mim mesmo. Então, vou limpar da minha escuta, tanto de lá para cá, como daqui para lá, o julgamento. Vou limpar da minha escuta o controle. Vou limpar da minha escuta o medo, que foram os três grandes vilões da escuta que eu trouxe para a gente refletir e colocar o quê na gerência desse trabalho? O amor. O amor vai me trazer o exercício da humildade, o amor vai me trazer o exercício da paciência, o amor vai me trazer o exercício da generosidade e o amor vai me trazer o exercício da disciplina, que são virtudes que vão me trazer um enorme ganho evolutivo, né? Olha para os missionários, você vai ver que eles são campeões dessas coisas. Campeões. Né? Campeões da humanidade. Chegando ao final do nosso tempo. Chegando ao final do nosso tempo, né? Mas entendemos que o aparelho auditivo é só um equipamento de ouvir. A gente ouve mesmo com a mente, com o coração. Então, você vê, o equipamento auditivo, quando não funciona bem, a gente pode usar a linguagem de sinais, né? A gente pode escrever. Agora, quando a escuta de alma para alma não funciona, você pode ter um ouvido, né? Absoluto. Absoluto. Ouvido absoluto dos músicos, de alguns músicos. De alguns, né? Dos gênios. Ai. Vamos agora fazer um você intervalo me levou agora. lá para as aulas de ditado musical, que eu era um desastre completo. 5 minutos de intervalo, professor. A escuta, o ouvido absoluto, não é dos gênios, é uma condição física de pessoas, não é questão de genialidade nem de inteligência, não, é um dom. Eu estou falando assim, musical, né? Sim, musical. Porque a pessoa com ouvido absoluto, ela se torna um músico
um maestro, um compositor, não é? Que tem uma vantagem enorme sobre os outros, né? Que tem que ir para a aula de ditado lá, ouvir o cara bater uma nota e não conseguir acertar o raio da nota nunca. É a genialidade consequência, não a genialidade criadora. Essa está no espírito. É inteligência emocional, né? São especialidades, né? Que nem o Garrincha, né? Que diziam que era uma pessoa, né, de tão poucos recursos de inteligência como a gente entende a inteligência, né? Mas tinha aquela inteligência espacial ali que era um negócio de louco, né? Muito bem. Os Joões é que o digam. Vamos ao nosso intervalo, 5 minutos de intervalo.